Então, olá, boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite a você, boa tarde, bom dia para quem vê em outro horário, que é o grande público aí do seu canal. Agradeço novamente o convite de estar podendo participar aqui com você, a gente bater um papinho, fazer uma conversa sobre o nosso assunto aí, né, preferido, língua portuguesa. Ótimo. E hoje você fala sobre a linguagem padrão versus a linguagem coloquial. Bom, O que então, eu, gos- o que eu gostaria de estar falando aí com o seu público, com você, com o seu público, são o 880 que a gente ainda andou trafegando e que eu acho que nenhum 8 nem 80 funciona, então eu acho que a gente deveria buscar uma percepção mais correta, que é uma percepção de meio termo. O 8, eu quero olhar o passado. No passado, né, havia aquela coisa da língua portuguesa em termos de linguagem padrão, né, aquela linguagem que é uma primeiro a minha defesa aí para o nome, né? Essa linguagem você vê como linguagem padrão, linguagem formal, linguagem culta, norma culta, às vezes, aí, em boa prova ou concurso, uma designação acho que mais adequada, de acordo com a gramática normativa, né? Ou seja, as normas gramaticais, mas o nome assim que eu acho que é mais confortável para essa linguagem é a linguagem padrão, né? Porque aí tem uma explicação. Então, tem a linguagem padrão, vamos usar esse nome, até porque linguagem culta, né? Fica uma coisa muito prepotente, norma culta, e pensar na linguagem coloquial. Colóquio é uma conversa. A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, do cotidiano. Nós usamos o tempo todo aí conversando, batendo papo, pensando. Nós pensamos, né, conforme com o uso da linguagem coloquial. Aí até uma dificuldade quando a pessoa vai fazer dissertação, né, escrever um texto, que ela pensa como ela fala. Então, primeiro ela tem que pensar no tema e depois transformar em texto, que são sim, duas coisas complexas. Na verdade, o ideal é você primeiro pensar no que você vai escrever e depois transformar esse pensamento em texto, porque nós pensamos como falamos. Então, tem a linguagem padrão, né, que a gente aprende na escola, né, e a linguagem coloquial. E aí, no muito antigamente, se falou assim: olha, a linguagem padrão é a linguagem correta, é a linguagem certa, fugir dela é falar errado. Não é um conceito correto. Mas aí, né, muito aí com a influência do pensamento de uma ideologia ligada, vamos dizer, uma ideologia ligada a pensamentos mais de esquerda, viemos com uma outra ideia. Não, a linguagem padrão é a linguagem da elite, e o aprendizado da linguagem padrão é uma imposição da linguagem da elite à população. Teve até uma famosa aí, história uma vez com um livro de educação de adultos, trazia no livro didático, né? Olha, alguma coisa assim, os livros azuis, mas tem gente que fala que os livros azul, uma coisa assim, né? Que eu acho estranho, né? Eu levar para ensinar o aluno a linguagem coloquial. Ué, a linguagem coloquial ele sabe, ele usa, né? Eu acho que teria que ensinar na escola outra linguagem. é Então, como está aí o 8, isso. O 8 a linguagem padrão é a certa, a linguagem coloquial é errada. Aí veio um novo pensamento. A linguagem padrão é impositiva, a linguagem da elite, o bom, o bacana, a espontaneidade da linguagem coloquial. São dois pensamentos extremistas que estão longe de uma percepção mais simples, mais correta da realidade. O que é a linguagem coloquial? Como eu falei, a linguagem do dia a dia. Ela está certa ou errada? Nenhum dos dois. Ela é ótima para momentos coloquiais. Eu estou conversando com meu amigo, eu estou conversando na minha família, eu estou conversando no WhatsApp, em rede social, é um bate-papo, etc. Eu não tenho nenhuma preocupação com essa linguagem, pessoas lá se entendendo, está tudo bem. Ah, mas aí entra uma coisinha que a gente esquece. A linguagem coloquial é muito regionalizada. Ou seja, a linguagem coloquial que eu falo é aquela linguagem da minha região, da minha turma de amigos, é a mesma linguagem do clube que eu frequento, da igreja, da minha família.
Isso tem algum problema? Claro que não, mas é uma característica da linguagem coloquial. Tanto é, né, que uma coisa que a gente sempre percebe quando a gente viaja ou conhece pessoas de outros lugares, que gírias, por exemplo, ou expressões coloquiais, né, não são conhecidas. Talvez, Carmen, se eu falar, nossa, que da hora as plantas atrás de você, uma parte do nosso público pode falar, olha, o Márcio está usando aquela gíria muito típica em São Paulo, né? Que da hora é uma coisa boa, uma coisa bacana. Mas a gente está fazendo uma coisa para todos os nossos amigos falantes, ouvintes de língua portuguesa. De repente, esse vídeo está sendo visto em Angola, Moçambique, Timor-Leste, ou mesmo no Amapá, ou mesmo no Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul, e essa gíria talvez não seja a gíria deles. E eles talvez não entendam que eu estava elogiando a sua planta, falando da hora, talvez eles falem, o que o Márcio está vendo? O Márcio está vendo relógio nas plantas da Carmen? Ele enlouqueceu? A linguagem coloquial, então, tem essa questão. Aí entra outra, a linguagem padrão. Padrão. Por quê? Porque o que ela faz, aquelas regras gramaticais, é sistematizar situações que eu possa usar e você também. Por quê? Porque você está estudando a gramática no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, mas é a mesma gramática. Então, o que acontece? Quando eu quero expressar uma ideia para um amplo público, a melhor forma é usar a linguagem padrão. Quando eu quero passar uma informação, se eu sou, por exemplo, da imprensa, se eu quero passar um conhecimento técnico-científico, imagine o livro de história, de geografia, de química, de física, ser escrito numa linguagem coloquial. O cara lá sei lá, ele é mineiro, ele usa a linguagem coloquial de Minas Gerais. Como é que esse livro didático vai funcionar, sei lá, na Paraíba? Talvez não funcione. Mas se eu usar a linguagem padrão, isso permite que esse texto, essa informação, seja alcançada e entendida por todos. A linguagem padrão ela foi e é fundamental para a expansão da ciência no Brasil. Por quê? Porque toda ela é escrita numa linguagem padrão que todos entendem. A linguagem padrão, então, é uma coisa boa ou ruim? É de elite ou não é? Não. É um padrão. Ela é para ser usada em situações onde eu quero que todos me entendam da mesma forma. Quando é esse todos? Como eu falei, quando eu estou passando uma informação, quando eu estou passando um conhecimento técnico-científico. Então, se eu estou fazendo minha dissertação, eu quero que todos entendam aquele conceito lá. Vamos usar a linguagem padrão. Sim. Eu estou conversando com meu amigo, ele tem a mesma linguagem coloquial que eu. O que eu vou usar? A linguagem coloquial. Então, que tal se nós trocássemos essa coisa errada, né? O 8. A linguagem padrão é a certa, a linguagem coloquial é errada. Sair dessa coisa antiquada, mas o que é moderno não é muito moderno também, que para mim é uma visão equivocada. A linguagem padrão é impositiva da elite. E que tal se a gente pensar assim? Adequação. A linguagem coloquial, ela é certa ou errada? Ela é adequada. Quando? Em situações coloquiais. A linguagem padrão, ela é certa ou errada? Ela é adequada. Quando? Ela deve ser usada em situações que eu quero que todos me entendam claramente, porque eu preciso passar uma informação, preciso passar um conceito que precisa ser entendido por todos do mesmo jeito. Então, nesse momento, eu uso a linguagem padrão. Então, não existe certo, não existe errado, existe adequação. Um outro ponto, acho discriminatório quando você diz que a linguagem coloquial é a certa, que a linguagem padrão é uma imposição. Isso está significando que a grande população brasileira, né, que a gente sabe que tem aí dificuldade com a questão da educação, com a dificuldade com a língua, isso para mim é um paternalismo, é dizer, olha, eu não posso ensinar o povão, desculpa a expressão aí, não posso ensinar o povão a linguagem padrão. Isso, para mim, não parece uma proteção nenhuma. Isso, para mim, parece uma discriminação, a falência da educação. Educação. Sim. Quem disse que a pessoa mais simples do mundo não pode aprender a linguagem padrão? Claro que pode, sim. E isso vai mudar a simplicidade dela? Isso vai mudar alguma coisa? Claro que não. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, conversando na família, com os amigos, com aquela linguagem coloquial dela.
Mas dizer que não podemos dar a ela a linguagem padrão. Hã? Melhora o entendimento e expande a compreensão das coisas. Sim, eu acho essa visão paternalista, uma visão que, para mim, me deixa muito irritado. Olha, o povão usa uma linguagem coloquial e a gente não pode ensinar a linguagem padrão para. Claro que não. Outra coisa, a linguagem padrão não é posse de nenhuma elite. A linguagem padrão, como toda língua, é nossa, de todos os falantes. Como eu reafirmo, a pessoa mais simples do mundo pode fazer um texto dissertativo de alta qualidade, com uma linguagem padrão, e continuar sendo essa pessoa simples. E isso é apenas aprendizado, não é imposição. Ela vai estar fazendo a dissertação dela com uma linguagem padrão. E conversando com os amigos, com o vizinho, com a família, do mesmo jeito. Podemos... Oi? Não, voltou. Tinha dado uma congeladinha no vídeo. Então, é isso. É só dizer que é possível ensinarmos a todos a linguagem padrão, e isso não é uma imposição de nada. E a pessoa vai poder ter a liberdade. Isso que é realmente a função da educação, a liberdade dela usar a linguagem coloquial quando ela achar um momento adequado e usar a linguagem padrão quando for outro momento adequado. Isso para todas as pessoas. A linguagem padrão não pertence a elite nenhuma, é nossa, e tem toda a possibilidade de passarmos essa linguagem padrão para o povão. Eu estou falando isso com veemência, porque isso parece uma coisa legal. Olha, a linguagem coloquial. Isso é um paternalismo. A população merece e deve ter uma educação de qualidade e domínio da linguagem padrão. Mas aí, como eu falei, eu não estou alterando nada, eu estou dando a liberdade de escolha. Claro que a linguagem padrão acaba influenciando um pouco minha linguagem coloquial, né? Acabo falando entre aspas, bem entre aspas, um pouco melhor. Mas isso não é a ideia de imposição. É a ideia contrária. Coloquial. Oi? É que deu outra congelada no vídeo. Acho que é a internet, né? Sim. A linguagem coloquial a gente usa nos momentos coloquiais. A linguagem padrão em momentos que eu preciso ser entendido por todos. Dou essas duas possibilidades para a pessoa. Uma, a linguagem coloquial, ela vai conhecer na criação dela, no meio da família dela, dos amigos dela. Linguagem padrão, a gente ensina na escola, elas têm as duas disposições. Democrático, bacana, sem ser paternalista, sem ser essa coisa de não podemos dar ao povão a linguagem, o domínio da linguagem padrão. Domínio, podemos sim. E a linguagem padrão, de novo, não pertence a ninguém, não pertence a elite. Ela é apenas uma forma de padronização para que possamos nos expressar de forma que todos nos entendam. Só assim a ciência progride, só assim o jornalismo progride. Numa linguagem que todos entendam. É isso. Legal, Márcio. Muito bacana essa explicação. E também faz com que as pessoas entendam que ela não está cometendo nenhum erro de procurar aprender, de cobrar, né? Até dos professores. O aprendizado de tudo. Né? Muito bacana o que você disse. E talvez, eu acho, nossa conversa, só finalizando, a gente pode eliminar duas coisas ruins, mas com o mesmo nome: preconceito. Preconceito está em todos os lugares. Né? Mas a gente pode eliminar o preconceito de que a linguagem coloquial é uma linguagem errada do povão. Não, é uma linguagem adequada para situações coloquiais. E também o preconceito que a linguagem padrão é linguagem pretensiosa. Não, é uma linguagem que pode ser usada em momentos que eu preciso, sem preconceito. É apenas dar às pessoas duas linguagens e a opção de usá-las quando lhes convier. Nenhuma é melhor, nenhuma é pior. Nem quem usa uma é pior, nem melhor. É apenas uma questão de momento e situação de uso. Acho muito mais simples essa visão do que a visão preconceituosa. A linguagem padrão é certa, a linguagem coloquial é certa, a linguagem padrão é errada, a linguagem coloquial é errada. Situação, momento, adequação, não certo ou errado. Tá certo. Obrigada, Márcio. Esperamos. Obrigado. De novo. Obrigado. Permitir-me até ser um pouco mais longo aí, que, né, as pessoas não têm muito tempo aí para as coisas, mas, novamente, vou repetir algo que eu disse antes. A língua portuguesa não precisa, mas é bom a gente aproveitar algumas oportunidades para defendê-la e eliminar dela, para que ela não merece esses preconceitos, tanto de um lado como de outro. Vamos buscar o equilíbrio. Vamos eliminar... Então, finalizando, vamos eliminar os preconceitos e vamos buscar o equilíbrio.
nem para lá, nem para cá. O equilíbrio que, aliás, em muitas situações, é a melhor posição. O radicalismo, como diria Franklin Roosevelt, o radical é a pessoa com o pé firmemente preso no ar. Radicalismo não se sustenta. Equilíbrio se sustenta. Sim. Legal, Márcio. Obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço a você e a todo o seu público. Obrigada, Márcio. Tchau.